Não, e é isso, né, gente? É, exato, né? O Pedro teve que explicar a piada. Tamo fudido mesmo, tamo fudido mesmo. Tamo fudido mesmo. Tamo claramente fudido. Então, assim, caralho, tem que explicar a diferença. Isso me irrita, brother. Isso me irrita. Então, eu não tô dizendo para vocês votarem no cara, né? Não tô dizendo para vocês votarem nela, ou no Conte, ou sei lá. Eu tô dizendo é o seguinte, para com essa conversa. Para com essa conversa de traçar uma linha e dizer que é todo mundo igual. Se é diferente de mim, é todo mundo igual. Isso é um absurdo em 300 milhões de níveis. 300 milhões de níveis. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: se vocês. Se vocês. Mas aí você é aquela. Você está preparando para você assim. Tem galera que pede para ser ofendido, né? Aí o Caslu está dizendo assim: como que explica a diferença quando se trata de economia, Pedro? Você está pedindo para ser ofendido. Tipo assim, você não acompanha essas pessoas, Caslu. Olha na minha cara, você não acompanha as pessoas, você acompanha o web comunista. Então, assim, a Tabata Amaral teve uma posição merda por causa, sei lá, vou dar um exemplo, da reforma da Previdência. Da reforma da Previdência, que foi quando todo mundo pulou em cima das costas dela, tá bom? A posição foi uma merda? Foi, a posição foi uma merda, ok. Ela é só isso. Ela passou todo o tempo que ela estava no Congresso Nacional só trabalhando para acabar com a Previdência? Não foi, pô. Não foi. E mesmo quando ela estava trabalhando para acabar com a Previdência, ela não faz como a MBL. Então ela vem, mesmo quando ela estava trabalhando para acabar com a Previdência, que eu vou falar assim, que é assim que vocês gostam de ouvir, né? Nem é isso, tá? Ainda tem isso, nem é assim. Se você for explicar direito o que aconteceu, nem é assim. Mas vocês são tudo escutador de web comunismo. Mas veja só. Então, mesmo quando ela trabalhou para acabar com a Previdência, eu vou tomar isso como pressuposto, mesmo assim ela tentava mostrar, olha, gente, veja bem, a gente precisa privatizar, por quê? Veja bem, porque a matemática, porque o problema, e etc e tal. Os caras do MBL, eles vêm para a internet e eles falam assim, veja só, vocês, a esquerda é toda burra, ela não sabe nada de economia, ela é toda bandida, eleja a gente que a gente vai criar um país melhor e é por isso que a gente tem que transformar a Previdência em privada. Gente, a forma do discurso faz diferença. Ainda que o voto fosse igual, a forma do discurso faz diferença. Porque a forma do discurso cria consciência pública. Então, você quer dizer que na economia são iguais? Eu vou dizer, na economia não são iguais. Vai assistir os vídeos do MBL falando sobre economia e assiste a Tabata Amaral falando sobre economia. O MBL está dizendo assim, a esquerda é toda burra, a esquerda é toda uma merda, ninguém estuda economia na esquerda, elege a gente que o país vai ser saudável. A Tabata tenta argumentar no tema. Ela tenta dizer assim, olha, veja bem, aí veja, você imagina, você tentando conversar, supondo, a Tabata está à minha direita, falando de reforma da Previdência e falando, olha só, a gente tem que fazer a reforma da Previdência porque, veja, a população está ficando mais velha e não sei o que, etc. Como é que eu posso contra-argumentar com a Tabata? Não, veja só, está ficando mais velha, mas tem outros modelos e etc. Aí eu discuto no tema. Com o MBL, eu tenho que ir pro soco na cara, porque o cara está falando assim, não, veja só, a gente tem que fazer a reforma da Previdência porque economics. E aí, veja bem, já que economics, você é de esquerda, então veja bem, você é um idiota. E aí a gente tem que. Peraí, porra, a gente não está debatendo o tema. Então, assim, mesmo se as posições fossem iguais, se elas fossem estritamente iguais, a forma é diferente. E isso faz diferença na economia. Pô. Beleza. Olha só o que o cara tá falando. O Carlos falou. Tô perguntando na humilde mesmo, pô. O papo que rola quando conversa com os trabalhadores na rua é que não faz diferença nenhuma o Lula ter ganho. É difícil quebrar esse senso comum. Beleza. Beleza. Esse é exatamente o ponto que eu tô falando. Esse é exatamente o ponto que eu tô falando. Mas esse é o ponto central, Carlos. Então, tu trouxe o ponto central, porque é exatamente esse o ponto que eu tô falando. Mano, é completamente diferente. Você vai falar assim, não, veja bem, o Haddad é neoliberal, né? A galera fala isso, o Haddad é neoliberal. Aí eu falo assim, peraí, pô, peraí. Não, tudo bem, aí tem políticas neoliberais, etc. Não, beleza, tudo certo. Agora, o Haddad é a mesma coisa que o Guedes, aí eu falo, não, aí vocês estão de sacanagem.
Porque não é só a economia política. O camarada está falando, não, mas o trabalhador eventualmente não vê diferença. É porque também tem muita gente discursando para isso, né? Para fazer as pessoas não verem diferença. Tem muita gente discursando nesse sentido, né? Aí é muito difícil você cavar a falta, né? Tem muita gente do webcomunismo, por exemplo, discussando nesse sentido. Olha, não vejo diferença. Aí o menino absorve, olha lá e aí fala assim no público: eu também não vejo diferença. Porque você aprendeu com o youtuber, né? É dizer que não vê diferença. Então, assim, as diferenças existem. E tem uma galera que fica tentando nublar essas coisas. É puta merda, né? Puta merda. A diferença existe. A diferença não é minha opinião. A diferença existe. Mas enquanto a diferença existe, tem gente discursando, não tem diferença. Aí é óbvio que as outras pessoas vão replicar o discurso, né? Aí é óbvio. Né? Mas, olha só. Nesse ponto, eu não consegui nem sair do Loconte até agora, né? Então, nesse ponto, o que eu estava querendo dizer é o seguinte. Se você tem mais Tabatas Amarais e mais Locontes sendo eleitos, vá lá, pela direita, se vocês quiserem. Seria muito preferível que o Congresso que a gente tem agora. Porque boa parte dos problemas do governo federal tem a ver com isso. Tem a ver com isso, porque ele não tem como fazer nada, porque todo o Congresso tá enfiado de. Ou seja, o Pavanato foi o cara que foi eleito lá para a candidatura no cargo dele com mais votos do Brasil, não foi isso? É assim que o Brasil está, gente. O Pavanato, que é aquele que todos nós concluímos aqui que é tururu em economia, ele é o cara que foi mais eleito com mais votos para aquele cargo dele no Brasil. É ou não é? Então o Brasil está assim. A gente vai ficar fingindo que o Brasil não está assim? Aí vai ficar falando assim, não, mas esse pessoal do PSB é tudo direito igual. Não é igual, pô. Não é igual. Não é igual. Não é igual. Mas e o Alckmin e a merenda? Vamos desmoralizar o Alckmin e a merenda, e a coisa da merenda. Na verdade, a maioria das pessoas só repete isso de orelhada. Ninguém sabe como é que é essa história de verdade, mas todo mundo... Então, veja só, fica criando impressões de que tudo é igual. Eu sou contra isso, pô, porque não é real. Esse é o ponto. Esse é precisamente o ponto. Esse é precisamente o ponto. Aí, veja, aí eu vou para a segunda parte da conversa, tá? Aí eu vou para a segunda parte da conversa. Não, mas aí você tem que ter 18 anos de idade, né, ô camarada Alisson? Tudo bem tu ter desgosto, mas não diz que uma coisa que não é igual, porra. Não diga que uma coisa que não é igual é igual. Para de dizer que uma coisa que não é igual é igual. Você está confundindo as pessoas, você está enganando as pessoas, você está mentindo para as pessoas. Foi isso que eu discuti. É isso que eu discuti para sempre aqui na internet. Para de simplificar e dizer que é tudo igual. Não é igual. Não é igual, pô. Não é igual. Para de tirar coisas que não são iguais para iguais. Aí veja. Então, falando sobre o Locote, certo? Falando sobre o Locote, primeira coisa. Tá bom? Sim, porque eles não são comunistas. Aí você vai. Então, cara, é assim. É esse. Então, veja, o título é assim, ó. Web comunismo brasileiro precisa de menos bajuladores. Tá vendo o título? Então ele fala assim, ó, não é tudo igual, mas é só falar para socializar os meios de produção que eles saem uníssono contra, porque eles não são comunistas. Ou seja, você está dizendo que todo mundo que não é comunista é igual? É isso que você está dizendo? Se você não estiver dizendo isso, então por que você vai tratar todo mundo como igual só porque não são comunistas? E o webcomunismo faz essa pressão, porra, para você dizer assim, ó, ou você concorda com a gente, ou você me bajula, ou você diz o que a gente está dizendo está correto, ou você bajula a gente, ou a gente vai jogar você contra a galera. O jovem deslumbrado com o webcomunismo precisa acabar. Precisa vir a extinção. O jovem deslumbrado com o webcomunismo precisa acabar urgentemente. Então, veja, o ponto que eu estava querendo dizer, tá? O ponto que eu estava querendo dizer, no primeiro, que é o Loconte, é dizer assim, ó. Cara, vocês conseguem entender que uma eventual ascensão de um Loconte pode ajudar a melhorar o cenário da política nacional?
posso estar errado, ele pode mudar de ideia, ele pode... Então, eu pensava isso, Mauro, mas eu vou para a segunda pensar. Peraí, então, primeira coisa, vocês conseguem concordar comigo? Vocês conseguem concordar comigo? Primeira coisa, vocês conseguem concordar comigo que não precisa ser um espelho seu para você achar que você não precisa derrubar o cara? O cara pode até brigar com vocês, né? O cara pode até brigar com vocês, pode até ser chato. Então, a gente precisa fazer isso até como pressão. A Júlia disse assim: ó, olha, eu não gosto da Tabata Amaral, mas só pelo fato dela ser socialmente progressista e defender minorias já faz dela incomparável a esses liberais de direita que querem destruir nossas vidas. Não tem comparação. É isso que eu estou dizendo. A gente tem que dizer em uníssono, junto. Não tem comparação. Não tem comparação. Não tem comparação. Se a gente disser isso, a gente consegue até pressionar. Se a gente disser isso em uníssono, se todo mundo estivesse dizendo não tem comparação, não tem comparação, não tem comparação, e a gente dizer assim, olha, eu gosto eu conversaria com a Tabata e etc. Por quê? Porque você criaria uma pressão seletiva de comportamento até para forçar os caras que são de extrema direita a parar de falar essas bobagens. Os caras são tudo oportunista mesmo. E aí você ficaria claro que a gente jogaria os caras para a extrema-direita. O MBL tem que ficar muito claro. Eles são de extrema-direita porque eles ficam lacrando com coisas anti-minoria só para ser eleito. E aí a gente, como os caras são oportunistas, eles nem acreditam nisso. O que acontece? Se você mostrar que há um público suficiente, geral, não importa de que partido seja, que eles acham esse tipo de comportamento intragável, de ficar atacando minoria de graça, você consegue talvez até criar um comportamento seletivo para mudar o comportamento do próprio MBL.